Boa noite, pessoal. Quem vai chegando, vai chegando. E eu quero dar as boas-vindas. Eu estou andando um pouco mais com o canal no YouTube e com as lives aqui no Instagram, assim, na medida do possível. E a nossa ideia hoje é falar sobre fotografia como profissão e negócio, né? Que é o assunto que mais me ocupa aí nas redes sociais, né? Trabalho de mentoria com fotógrafos que já estão no mercado e essa relação da fotografia como empreendimento, né? Como negócio, como profissão, né? Eu sempre friso que profissional é aquela pessoa que vive da fotografia, não é necessariamente um bom fotógrafo. Existem excelentes fotógrafos que não vivem da fotografia, que são amadores, vamos dizer assim, que amam a fotografia e que fazem um trabalho técnico muito bom. E existem péssimos profissionais que vivem da fotografia, mas não são bons fotógrafos, né? E existem ótimos fotógrafos, que na região de Campinas, por exemplo, é uma região que tem muito fotógrafo bom, né? Muita gente boa na fotografia. E a gente tem essa história com a fotografia por causa do Hércules Florence também. Então é muito legal. Mas essa história eu vou contar em outra live, em outro dia, que é muito bonita também. Bom, o nosso assunto é sobre empreendedorismo, fotografia como profissão e negócio. Então eu vou dar um monte de informações bem legais, um monte de reflexões. Então eu queria pedir, se você vai me acompanhar, tenta desligar aí o celular, o celular não, né, porque você deve estar ouvindo pelo celular, mas desligar as notificações, tentar centrar. Se você estiver no computador, se afasta do celular um pouquinho, porque eu acho que, assim, o que eu vou falar hoje aqui é a base do que eu vou falar semana que vem, né? Nós vamos ter esse encontro hoje e outro no mesmo horário na quinta-feira da semana que vem. E a ideia é fechar uma reflexão sobre a fotografia como profissão, como negócio, né? Então, tenta deixar um caderninho aí do lado, anotar algumas coisas. Se tiver dúvidas, se tiver perguntas, pode ir pondo no chat ou mandando aqui nas mensagens no Instagram. Eu vou tentar reservar um tempinho no final para responder e vou tentar não passar de 1 hora, porque eu sei que está todo mundo cansado e semana, quinta-feira, eu sei que pode, por isso mesmo, vamos tentar centrar aqui, né? Quando a gente pensa na fotografia como atividade comercial, como uma atividade para gerar renda, antes disso a gente pensa assim, qual que é a relação das pessoas com a fotografia, né? Tem algumas pessoas que têm a fotografia como hobby, como complemento de renda, faz alguma renda com a fotografia. Tem pessoas que são profissionais da fotografia, ou seja, vivem integralmente da fotografia, como eu vivo, como um monte de gente vive, né? Não tem outra atividade profissional que não seja a fotografia. A fotografia é uma atividade muito ampla, muito versátil, né? Muito variada, muito flexível, né? Existem muitos modelos de negócio, apesar de que quem está na fotografia geralmente tem uma dificuldade de ver outros modelos de negócio para a fotografia. É muito comum você conversar com pessoas que fotografam um certo segmento e tem uma visão da fotografia, do mercado de fotografia, como se aquele segmento fosse o mercado de fotografia. E isso é muito, muito restrito. Eu me considero um privilegiado que, por causa da mentoria, eu tenho contato direto com muitas áreas que eu não atuo, né? Então, assim, eu tenho um e-book aí de 26 áreas da fotografia, mas a gente já listou mais 20 além dessa. Então, a gente tem praticamente 50 áreas da fotografia, que são 50 mercados diferentes. Então, é muito comum quem está num mercado olhar a fotografia, olhar o mercado fotográfico, só por aquele prisma que ele está, que é um segmento, né? E então, na mentoria, é muito comum também eu sugerir e estimular e fazer as pessoas ampliarem o leque aí, né? Porque isso amplia os mercados, amplia as possibilidades, e muitas vezes as pessoas descobrem que têm outros gostos e não sabiam porque não conheciam outra área da fotografia, né? Mas tem essa relação. Tem gente que tem a fotografia como hobby, tem gente que tem a fotografia como um complemento de renda, tem uma outra atividade, e tem gente que vive de fotografia, né? Eu atendo os 3 tipos de pessoas. Mas tem uma outra relação, que é qual que é a relação que a pessoa tem com o outro trabalho dela. Se a pessoa tem a fotografia como complemento de renda,
ou como um sonho a ser alcançado. Às vezes a pessoa é advogado, por exemplo, ou contador, e fotografa de vez em quando e fala assim, cara, eu acho que eu queria ser fotógrafo, né? Não gosto do meu trabalho, ou é muita pressão, ou todo trabalho tem pressão, todo trabalho tem osso para roer, né? Inclusive a fotografia. Mas a fotografia é uma coisa bela, né? É uma coisa que trabalha com a estética, com a imagem, com a sensibilidade das pessoas, né? Encanta as pessoas, tem essa capacidade de congelar o tempo, né? Essa ilusão do congelamento do tempo, que é muito fascinante desde quando a fotografia foi inventada. Então tem essa questão de que às vezes as pessoas estão num trabalho, estão planejando migrar para a fotografia, né? Por quê? Porque a fotografia é sonho para muita gente, e às vezes é um sonho muito assim, muito idealizado, né? Não, a pessoa não se dá conta das dificuldades da fotografia, e elas existem, porque existem em todas as profissões, mas como em todas as profissões, existe o jeito certo de fazer, o jeito errado de fazer, e aquele jeito que dá para fazer, mas você vai sempre quebrando a cabeça, você vai sempre se adaptando muito mal, sofrendo com a profissão, né? Eu queria contar um pouquinho da minha trajetória. Eu acho que nem na internet, acho que eu nunca contei, mas os alunos mais próximos sabem que eu sou músico de formação, né? Em 98 eu entrei na Faculdade de Música Popular da Unicamp, fazia piano popular, e a minha intenção com a faculdade era me formar e montar um estúdio. E eu montei um estúdio que funcionava na época nesse imóvel que eu estou agora, que hoje é meu estúdio de fotografia, e esse estúdio funcionou por 4 anos e faliu, assim, porque não deu certo, eu geri errado, eu não entendi o mercado da época, estava havendo um monte de transformações, e eu não soube ler o mercado, eu estava operando num mercado que estava acabando já, né? E durou 4 anos e eu fali, né? Depois, em 2002, mais ou menos, eu fui trabalhar numa empresa da minha família, uma empresa de terraplanagem e demolição de construção civil, né? Eu fazia o trabalho de escritório, eu não trabalhava com a operação da construção civil em si, mas eu era uma pessoa do escritório, administrativo, né? E sempre foi muito bem, porque é coisa da família, a gente cuida, né? Todo mundo colaborando e todo mundo vivendo daquilo, e tudo bem, mas não era a profissão que eu tinha para mim e não era assim, algo que me preenchia como pessoa, né? Quando eu optei pela música, eu já percebia essa veia mais criativa, de estar em contato com uma área ligada à criatividade, ligada às artes, eventualmente, né? Mas é uma área mais criativa, mais expressiva. E o trabalho puramente administrativo de um escritório é um trabalho muito objetivo, muito focado em métricas, né? Não tem essa face criativa, essa face estética, quase nunca, em algumas áreas, mas raramente tem. Então eu vivia com aquela ideia assim, não, eu tenho que fazer uma coisa mais eu, né? Uma coisa mais que combine mais comigo, né? E em 98 eu resolvi, em 2008 eu resolvi estudar fotografia. Eu fotografava desde quando eu me casei, porque eu me casei como fotógrafa, filha de fotógrafos e neta de fotógrafos, né? Então a fotografia entrou na minha vida pelo casamento. Mas em 2008 eu falei assim, eu vou estudar fotografia, eu vou aprender a fotografar direito, né? E gostei muito. E logo no começo eu falei assim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu escolhi a fotografia para fazer minha transição de uma área não criativa, vamos dizer assim, para uma área de expressão, de criatividade, eventualmente ligada à arte, né? Mas é uma área que combinasse mais com o meu temperamento, com o meu jeito, com as coisas que eu gosto, com as coisas que eu acredito, que me fazem bem. E eu levei 2 anos fazendo essa transição. Por quê? Porque eu já sabia, por causa do meu histórico como músico, que só a parte técnica, só a parte artística, só a parte ligada à atividade fim criativa, que no caso era a música, não sustentava o negócio. Eu cometi muitos erros no negócio. Então, toda a parte de administração, eu estava vivendo agora, naquela época, uma fase só de administração. E eu queria juntar as duas coisas. Então, eu passei 2 anos pensando, planejando e implementando ações na direção de fazer um novo negócio na minha vida que juntasse a administração
com atividade criativa, expressiva, ligada à arte, né? Então, a fotografia tinha tudo a ver com isso, porque a fotografia, por natureza, ela não é arte. Ela é uma linguagem, é uma plataforma, e você pode usar para arte ou não. Fotografia é a atividade das imagens técnicas, né? Ela não tem nenhum ramo histórico com as artes, ela não nasceu das artes, mas ela se alimenta muito frequentemente das artes, mas ela, historicamente, fotografia não tem a ver com arte. Mas é uma área de criatividade, de expressão pessoal, de expressão do outro também, né? Quando a gente faz bons retratos, a gente aprende a extrair o belo do outro, né? Então tem todo esse universo de capacidades da linguagem fotográfica que me atraiu. Mas eu sabia que eu tinha que juntar gestão com essa área expressiva, criativa, essa beleza que a fotografia carrega e ela permite, né? Essa trajetória foi uma trajetória de 2 anos. Eu não saí do meu trabalho na empresa familiar para fazer isso. Eu fui fazendo ao mesmo tempo, durante um tempo, e fui implementando as coisas. Fui aprendendo técnica, aprendendo iluminação, aprendendo pós-produção, comprando algum equipamento. Comprei pouco equipamento na época, queria aprender a linguagem mesmo. Lia muito, muito, muito mesmo. Assim, em 2009, não tinha ainda tanto material quanto a gente tem hoje, né? No meu site mesmo, se você entrar no meu blog, tem bastante material sobre marketing para fotógrafos, gestão para fotógrafos, um monte de coisa ligada à fotografia, né? E já existia um movimento forte, principalmente ligado ao mercado de fotografia de casamento, que foi o mercado que eu entrei. E uma hora eu vou contar como que eu fiz o primeiro casamento, foi a maior doideira do mundo, mas faz parte da curva de aprendizado, né? E aí em 2010, eu me lancei como fotógrafo, fiz meu primeiro casamento de uma maneira completamente sem saber direito como é que se fazia um casamento, mas fiz, deu tudo certo, com o primeiro consegui o segundo, e aí a coisa começou a andar. Logo em seguida, eu comecei a querer ensinar aos outros a fotografar primeiro, técnica básica, né? E a fotografia é muito legal, para mim, essa atividade de ensinar é muito legal, porque eu aprendo muito quando eu ensino. Eu já sabia isso desde a época da música, que quando eu ensino, é o melhor jeito de eu fixar. É uma coisa pessoal, muita gente é assim, mas para mim funciona muito bem. E eu comecei a ensinar por 2 motivos. Primeiro, para eu ficar muito bom no que eu fazia, e segundo, porque eu notei que tinha muita gente que queria mudar de trabalho. Às vezes era professor, às vezes trabalha no escritório, às vezes trabalha num serviço muito pesado e gostava, tinha o mesmo anseio que eu, né? Então, eu comecei a estruturar um curso que na época chamava Tutor, que durou até começo do ano passado, né? Aí o Tutor cresceu muito em conteúdo e a gente transformou isso no trabalho de mentoria que eu tenho hoje, que está no site lá, charbelchaves.com.br, que é um site basicamente sobre a mentoria, né? Se você quiser acessar o meu portfólio, tem um link lá para outro site, que é o do meu portfólio. Mas o charbelchaves.com.br é sobre ajudar os outros a entrarem na fotografia, ou quem já está na fotografia meio tropeçando, meio sofrendo, se ajeitar no mercado, ou ainda quem está começando do zero, primeiro emprego. Vários alunos passaram por aqui, assim, jovens, 18, 19, 20 anos, querendo o primeiro trabalho já entrar na fotografia. Então, eu descobri logo que eu gostava muito de ensinar. E comecei a transformar em método tudo que eu passei para me transformar em fotógrafo, e comecei a transformar num método que eu chamava de tutor na época. A ideia por trás disso é que para você ser fotógrafo, precisa de vários níveis de transformação, né? Precisa primeiro desse impulso de querer sair de uma atividade talvez que toma muito tempo seu, não consegue conciliar com os seus desejos com a família, não te dá uma flexibilidade de horários, por exemplo, às vezes não te dá a renda que você quer, às vezes você tem um trabalho hoje que não te dá a renda que você quer. E conciliar isso, transformar a vida das pessoas a partir disso também era uma meta. Porque a pessoa tinha um trabalho que ela não gostava muito, que ocupava muito tempo, e ela queria uma coisa mais bela, mais flexível em horários, e que desse uma renda
que satisfizesse as necessidades dela, né? Aí a questão, no começo do curso, é sempre assim, é possível viver de fotografia? Bom, eu posso dizer que é, porque eu vivo de fotografia até hoje, vivo só de fotografia, né? E vivo bem, eu gosto de trabalhar, satisfaz as minhas necessidades, tanto estéticas, quanto comerciais, quanto de renda. E a fotografia, sem dúvida nenhuma, ela tem uma característica muito importante, que ela é muito flexível em termos de modelo de negócio, em tipos de trabalho que você pode ter. A fotografia, ela é muito ampla em áreas, muitas áreas às vezes são até desconhecidas, né? Como muita gente não conhece fotografia industrial, fotografia equestre, fotografia submarina, algumas áreas de fotografia esportiva, fotografia para e-commerce, eventos sociais, retratos corporativos, uma infinidade de áreas da fotografia, e isso é muito legal porque você pode conciliar algum gosto, alguma inclinação pessoal sua, né? Quem trabalha com animais, por exemplo, retratos de pets. Se você é apaixonado por animais e gosta de fotografia, é o melhor dos dois mundos, né? Fazer os outros felizes e sorrirem, porque você faz fotos bonitas de famílias e pets, por exemplo, né? E além de ter muitas áreas, como eu disse no começo, a gente já listou aqui quase 50 áreas na fotografia, eu tenho um e-book aí rodando na internet de 26 áreas da fotografia, bem detalhadas. Além disso, você ainda pode ter vários modelos de negócio que exigem cargas horárias diferentes, né? Você pode trabalhar com fotografia de gastronomia, por exemplo, você vai fotografar praticamente durante o horário comercial. Você pode fotografar só no sábado, eventos sociais, casamentos, festas, né? Você pode ter clientes que são só pessoa jurídica, por exemplo, né? Só pessoa física. Então, existe uma infinidade, existe uma flexibilidade na fotografia. E isso atrai muita gente, às vezes, até para ter a fotografia como um extra, como um complemento de renda. A pessoa tem um outro trabalho e quer ter a fotografia como um complemento de renda. Ela quer ir tateando a fotografia, ver se aquilo dá pé, né, comercialmente. E dá, né? Eu sou a prova disso. Sou ex-músico, ex-administrador de empresa de construção civil, de demolição. Meu pai toca a empresa até hoje, a empresa vai bem. E sou fotógrafo, né? Então, assim, é possível fazer essa transformação, sair de um emprego que talvez não te satisfaça ou que não preencha, assim, o seu ímpeto por beleza, por estética, por uma relação comercial mais ligada à criatividade? É possível, é possível. Agora, existe diferentes tipos de pessoas, né? Tem pessoas que têm, assim, uma visão da fotografia muito idealizada, muito artística, e eu não estou dizendo aqui artística em sentido pejorativo, nem elogiando, simplesmente assim, muito vendo só o lado estético, né? Tem pessoas que têm essa inclinação, tudo é belo aos olhos dela. Graças a Deus que existe gente assim, né? Porque tem gente que não tem nada disso também, né? Mas se você tem essa inclinação, essa visão muito idealizada da fotografia, eu colocaria você do lado desse grupo que eu chamo assim dos artistas da fotografia. Existem outras pessoas que são muito comerciais, muito empreendedoras. Eu já tive alguns alunos aqui que, assim, eram baita vendedores, assim, sabe? Estavam prontos para as vendas e estavam só precisando aprender a fotografar. Então, essa pessoa é muito comercial e pouco artística. Não assim que isso seja ruim, mas assim, ele vai precisar lidar com estética, com belo, com composição, com luz, tem um senso estético, uma visão fotográfica, vai ter que ser construída na mente dessa pessoa. Então, esses dois grupos, a pessoa mais gestor e a pessoa que é mais artista, se a gente considerar que existe gente que é só de um desses grupos, que eu acho que é raro, porque sempre tem assim, alguma mistura, mas a gente sempre tem uma predominância por um lado ou por outro. Se a gente considerar que esses grupos são estanques, são separados, a gente pode afirmar, sem dúvida nenhuma, que essas coisas, enquanto não se misturarem um pouco, não haverá possibilidade de empreender na fotografia, de viver de fotografia. Então, a gente encontra, às vezes, gente assim no mercado de fotografia, sofrendo para viver de fotografia, porque é artista demais, vamos dizer assim. E a gente encontra gente que não consegue cliente, às vezes,
porque é gestor demais também. O cara não tem nenhum senso estético, não tem visão fotográfica, não desenvolveu isso, e está trabalhando meio assim, pegando uma sobra de mercado, vamos dizer assim, mas não engatou ainda. O encontro dessas duas áreas é básico. Então, é preciso que a pessoa que vai querer empreender na fotografia, que vai querer viver de fotografia, que ela tenha em mente essa primeira transformação, vamos dizer assim, que é preciso ser gestor, se ela é muito artista. E se a pessoa já é muito gestor, tem que saber que ela vai ter que desenvolver olhar fotográfico, desenvolver esse lado mais sensível, né? O encontro dessas duas coisas é muito importante. Agora, existem uns mitos também que, às vezes, atrapalham muito a gestão, às vezes. Que é assim, para ser gestor, a pessoa precisa ser muito organizada. A pessoa precisa ser muito metódica. Realmente, gestão está muito ligada a método, né? Mas o mito que eu quero chegar é o seguinte: existe uma crença, às vezes não falada, mas assim, suspensa no ar, coletivamente, não sei se só no Brasil, mas de que a pessoa que é artista, ela é desorganizada. E se ela for artista e não for desorganizada, parece que ela não é muito artista, entendeu? Eu conheço vários artistas, eu tive um professor fantástico na faculdade de música, professor Paulo Pugliese, posso falar o nome dele, porque é realmente uma pessoa fantástica, um músico excelente e um professor de música muito bom, metódico. Ele preparava aulas incríveis, aulas com começo, meio e fim, aulas com objetivos claros, aulas com exercícios eficientes para fazer a turma chegar no objetivo que ele queria. Né? Eu lembro o professor Paulo como um excelente professor. E era um artista, um músico, um compositor, um arranjador de mão cheia, premiado. Então, assim, muitas pessoas que passaram pela minha vida, mesmo antes de eu pensar em fotografia, me provaram, me mostraram com a própria vida, com o próprio trabalho, que criatividade, que arte e organização, elas não têm que ser dissociadas. Eu sei que muita gente não crê nessa dissociação, mas muita gente crê. Então parece assim que a pessoa, quando é artista e fala assim, eu vou empreender na fotografia, então eu vou ter que ser um pouco gestor. Mas ser gestor é difícil, né? Tem que ser metódico, planilha, rotinas, processos. Tem, mas assim, toda a feitura da arte também, por exemplo, você ser músico também tem muita rotina, também tem muito processo. Todo mundo sabe, todo músico sabe qual que é o melhor jeito de estudar seu instrumento, né? Qual que é a melhor rotina de estudo, qual que é a melhor sequência de estudos para chegar num objetivo. Toda atividade tem processos. O problema é que muitas vezes a pessoa que é muito artista olha para o mundo da gestão com um olhar assim, sabe como quem não gosta de matemática? Fala assim, eu nunca vou aprender isso aí. E aí fica inalcançável mesmo, porque a pessoa nem se predispõe a aprender. Então, essa questão do criativo e o organizado é outra dualidade mítica que, quando as pessoas caem a ficha, tira essa barreira e faz as coisas se encontrarem, o trabalho rende, fica eficiente, faz entrar dinheiro, porque quando você fala em ter um negócio na fotografia, você precisa ter uma relação saudável com dinheiro, né? A minha esposa, uma vez, eu estava pensando num jeito de ilustrar, assim, numa aula aqui do tutor, como que eu falo para os alunos mais artistas, assim, que é preciso primeiro ganhar dinheiro. Aí ela falou assim, pensa assim, é como o nosso corpo, a gente não vive para respirar, mas se a gente não respirar, a gente não vive. E essa ilustração é ótima, é perfeita, porque dinheiro para uma empresa, para um empreendimento, é a coisa mais básica, é como respirar para nós, para o corpo. Então, eu preciso fazer entrar dinheiro, porque se não entrar dinheiro, eu não faço a minha expressão artística, não cumpro a minha missão, não atendo bem o cliente, não supero as expectativas do cliente. Tudo depende de entrar dinheiro. Então, entrar dinheiro não é uma coisa feia. Às vezes eu encontro um artista ou outro assim, muito idealizado do ponto de vista da arte, assim, que parece até que acha feio ganhar dinheiro, né?
E ganhar dinheiro é ótimo, é gostoso, a gente passa a gostar muito quando você faz um trabalho e é bem pago por aquilo, é muito bom. Todo mundo deveria gostar disso, deveria gostar que bons profissionais em qualquer área ganhassem bastante dinheiro fazendo bem aquilo que fazem, né? Então, assim, essa relação com o dinheiro precisa existir, precisa ser saudável, e ela é primária no empreendimento na fotografia. Só que para entender essa relação e fazer bem tudo isso funcionar, você precisa ter método, precisa ter gestão, né? E muitas vezes um negócio de fotografia não está indo bem, ou não irá bem, no caso de quem vai começar, porque as pessoas querem fotografar. E fotografar é uma parte do processo, mas não é todo o processo e não é o que faz o empreendimento vingar. Fotografar bem, esse foi o primeiro conselho que eu recebi quando eu quis captar meu primeiro casamento. A história é a seguinte, eu tinha um amigo que era amigo também de um outro excelente fotógrafo aqui de Campinas chamado Guilherme Righetti. Eu não conhecia o Guilherme. E aí esse amigo nosso em comum falou assim, você precisa conversar com o Guilherme. Ele está na área de casamento, ele está muito bem, e você precisa bater um papo com ele. Isso foi acho que 2009 ou 2010, não sei, não lembro. Aí eu marquei um encontro com o Righetti, liguei para ele, mandei uma mensagem para ele, falei assim, cara, eu sou o Charbel, a gente não se conhece pessoalmente, mas você foi muito bem recomendado por um amigo nosso em comum, e eu vou direto ao assunto. Eu quero entrar na área de casamentos para fotografar, quero concorrer com você. Você pode me dar algumas dicas? Na hora ele respondeu assim, kkkk, amanhã você pode, na hora do almoço? Passa aqui no escritório, vamos conversar. Fui lá, ficamos 2 horas conversando. E a primeira coisa, tudo que o Guilherme me falou, eu consegui confirmar nos meses seguintes, tudo. Deu o caminho das pedras. Mas a primeira coisa que ele me falou foi o seguinte, ó, eu vou te falar já de cara uma coisa que você vai achar estranha, mas você precisa acreditar nela. Não é quem fotografa melhor que ganha mais dinheiro na fotografia, mas não dá para ganhar dinheiro na fotografia fotografando mal. O que ele quis dizer? Que o que faz diferença entre um empreendimento dar certo ou não na fotografia, e eu acredito que em qualquer área criativa, é você fazer boa gestão do negócio, não fotografar em si bem, usar bem a câmera, editar bem as fotos, ficar fotos bonitas. Isso é básico, mas não é isso que faz o negócio virar um negócio rentável, virar um negócio sustentável, né? E o que tem dentro desse negócio? Tem vários aspectos, várias atividades que um fotógrafo faz, que eu vou tratar mais disso na semana que vem. Mas o que eu queria introduzir nessa live de hoje é que essa união, essa mudança de mentalidade e essa disposição a gerir um negócio belo, ligado à estética, ligado à arte, mas tem que ser gerido, ele tem que ser administrado, ele tem que ser entendido, tem que ter processos, métodos, tem que ter planilha. Não precisa ter muita planilha, mas tem que ter algumas planilhas, né? Tem que ter alguma inclinação ao empreendedorismo em si, né? Então, muitas áreas da fotografia, por exemplo, se relacionam com clientes que são pessoa jurídica. Aliás, na pandemia aqui, muito melhor o mercado com pessoas jurídicas, porque quase tudo com pessoas físicas como cliente parou, ou quase parou. Então, o fotógrafo que empreende, ele muda logo o leque de opções dele conforme as crises batem, né? Existem várias mudanças importantes que você pode fazer rapidamente num tempo de crise como esse, né? Então, os fotógrafos que mudaram, que fizeram essa mudança rapidamente, estão fotografando, estão trabalhando. Apesar do Covid, apesar aí desse tempo de crise, né? Então, é muito importante pensar que você tem um negócio onde a atividade é a fotografia, mas não é fotografar que faz o negócio disparar ou o negócio se sustentar, né? A fotografia se conecta com quase tudo hoje. A quantidade de fotografia demandada pelo mundo nunca foi tão grande. Você vê um monte de empresas nascendo agora nessa crise que a gente está vivendo, nascendo para o mundo digital. Às vezes as empresas já existiam no mundo offline, mas estão nascendo para o mundo online. Ou muita gente que perdeu o seu emprego está empreendendo
no mundo online, no mundo digital. E quase tudo, praticamente tudo online, demanda imagens. Então, assim, o mundo nunca precisou de tanta fotografia e nunca houve tantos novos negócios em tantas novas áreas usando fotografia e vídeo também, mas vídeo é fotografia de uma certa maneira, né? Então, o mercado de fotografia é muito amplo, muito amplo. O que acontece com muita gente que está estagnado na fotografia é ficar preso a um nicho. Nunca tenha um só nicho, tenha pelo menos dois. Eu sugiro que tenha mais, mas pelo menos dois. Um nicho, pessoa física, onde o cliente é pessoa física, outro onde o cliente é pessoa jurídica. Tenha 2 portfólios, no mínimo. Né? Essa ideia do fotógrafo hiper especialista, fotógrafo já é um especialista. Ser fotógrafo já é ser especialista. Você é especialista em imagens técnicas. Essa ideia de que você tem que ter um super nicho tão fechado restringe demais e dá muito pouca flexibilidade. Empresas pequenas, empresas feitas de uma pessoa só, ou 2 pessoas, ou uma pequena equipe, como é a maioria das empresas de fotografia. O que é uma empresa pequena? Uma empresa que fatura até 1,5 milhão por ano. Isso é uma empresa pequena no Brasil. Mas a maioria dos fotógrafos fatura até 150 mil por ano. Então, empresas desse porte já são, por natureza, leves e flexíveis. Por que eu vou engessar minha empresa, que já é pequena, já tem baixo custo, tem operação simples? Por que eu vou engessar e prendê-la dentro de um nicho? Mas eu vou falar mais sobre isso na quinta-feira da semana que vem. Mas a ideia é essa, que a fotografia é um mercado, é uma possibilidade muito ampla, muito variada, com muitos modelos de negócio dentro, muitos formatos. Você pode trabalhar só de manhã, se quiser, pode trabalhar só no final de semana, pode trabalhar só durante a semana, pode trabalhar só em casa, pode ter um estúdio, pode não ter estúdio, pode ter um estúdio móvel. As combinações são enormes, muitas combinações. E isso faz a fotografia ser uma área muito adaptável à vida das pessoas, né? Então, empreender na fotografia é um ótimo negócio. Eu vivo de fotografia de 2009 para cá. Então, eu acho que essa questão de transformação de vida em relação à atividade profissional que cada um tem, talvez seja a coisa que mais faça as pessoas se encantarem com a fotografia. A pessoa estava numa outra atividade cansativa, às vezes tediosa, ou às vezes que não satisfazia a vida da pessoa, e a fotografia tem essa atração. Mas para que ela seja rentável, que ela se torne um negócio, é preciso que haja esse encontro entre o mundo do artista e o mundo do gestor, entre o fazer fotográfico e o administrar de um negócio, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar em detalhes na quinta-feira da semana que vem. Quem tiver interesse de acompanhar mais do meu conteúdo, pode acessar www.charbelchaves.com.br. Lá tem um link para o meu trabalho pessoal de fotografia, mas esse site é o site que eu entrego conteúdo para quem quer empreender em fotografia ou quem já está empreendendo em fotografia, né? Tem um blog post lá que eu sugiro que todo mundo leia, que é como posso viver de fotografia, né? E é um post grande, mas vai mostrar bem a linha de trabalho que eu vivo e que eu ensino meus alunos, né? Desde quando a gente tinha o curso tutor até agora com o trabalho de mentoria, né? A fotografia também tem uma outra coisa que é muito interessante, que eu não falei antes, que ela é uma atividade por natureza digital. Então, quando você pensa num novo mundo aí, pós-crise de 2020, predominantemente digital, ela já é digital em vários aspectos. O que muitas vezes não é digital é o negócio da fotografia, né? Esses dias eu estava observando um grupo de WhatsApp de fotógrafos e alguém perguntando onde que as pessoas estão mandando imprimir o CD para entregar as fotos, o DVD para entregar as fotos para o cliente. Eu não falei nada para não parecer rude, mas assim, essa pessoa, apesar de DVD ser uma coisa digital, mas é uma coisa digital que não existe mais, né? A pessoa está querendo entregar foto digital em DVD, né? No máximo, entregue num pendrive, né? Entregue impressa. É muito melhor entregar impressa do que em DVD. DVD, ninguém tem DVD para ler mais no computador. Os computadores não saem mais com drive de DVD. Você entrega um negócio inútil para o seu cliente.
né? Ou que se não é inútil, se a pessoa ainda tem algum DVD em casa, daqui 2 anos vai ser inútil, né? 3 anos no máximo, né? Lá em casa tem um aparelho de DVD para assistir filme, mas que está parado há um tempão, né? Então tem umas coisas assim que às vezes a atividade é digital, mas a cabeça da pessoa ainda é analógica. A cabeça da pessoa ainda está 10 anos atrás. Então tem que entender que o seu negócio tem que ser digital, tem que ser online, né? A atividade da feitura fotográfica, ela já é offline, e eu gosto disso, também adoro foto impressa. Foto impressa é uma preciosidade, é um material, é uma entrega premium, é uma entrega nobre. A nossa atividade, nosso contato com o cliente é presencial, né? Eu vou fotografar um restaurante, eu vou lá no restaurante, vou conversar com as pessoas, mesmo sendo uma empresa, tem uma pessoa por trás daquele negócio, né? Tem várias pessoas por trás daquele negócio. Então, a gente já tem um lado presencial que é muito bom, que é muito presente no fazer fotográfico. Mas a fotografia, por sua própria natureza eletrônica de hoje, ela já tem esse pé digital. Só que o que não é digital, muitas vezes, é a cabeça do fotógrafo. Às vezes, o negócio do fotógrafo não é digital como deveria ser, né? O cara ainda está entregando fotografias para o cliente em DVD. Cara, ninguém tem drive de DVD mais, né? Você entrega por link, entrega impresso ou entrega no pendrive. Então, tem essas transformações que quem quer empreender na fotografia precisa encarar. Algumas transformações dessas, às vezes, já estão presentes nas pessoas, né? Tem gente que já é meio empreendedor, já fala, não, vou fazer esse negócio dar certo, vou viver de fotografia. Eu era assim e fiz dar certo. Fiz uma transição de um trabalho para o outro e vivo de fotografia há uma década, né? Então, outras pessoas não, tem que desenvolver esse lado. Dá para desenvolver? Quem não é, assim, empreendedor? Claro que dá. Tranquilamente dá. Dá para desenvolver quem é muito empreendedor e não saca nada de arte, de estética? Dá, claro. Todo mundo, como diz Pablo Picasso, toda criança é artista. O segredo é permanecer artista depois que a gente fica adulto, né? Mas todo mundo tem sensibilidade. Você precisa regar aquilo ali, às vezes, e floresce. Mas o mais comum é você ter pessoas que são muito artísticas, muito sensíveis, muito ligadas à estética, e falta esse lado administrativo, gestor, esse lado dos negócios, que não é... Quando eu falo lado dos negócios, não é assim, a pessoa precisa fazer um MBA em administração de um setor. Não, são práticas de gestão relativamente... tranquilas de qualquer pessoa aprender, né? Práticas de finanças, práticas de marketing, práticas de atendimento, não é nada tão sofisticado. O problema é que muita gente já tem, assim, previamente um receio com isso, ou um afastamento. É como eu falei com a matemática, né? Na minha casa, eu e os meus 2 irmãos sempre fomos muito bem em matemática, mas a gente sempre via amigos, colegas, assim, falar assim, não, matemática não vai, não entra. Bom, quem pensa assim tá certo, não vai entrar mesmo, né? Agora você fala assim, matemática não vai, mas eu vou fazer ir. Ah, esse cara vai conseguir aprender matemática, só se trombar com professores muito ruins, né? Assim, eu tive excelentes professores de matemática e já gostava de matemática, então foi muito fácil. Mas às vezes o mundo da gestão é assim para muita gente. A pessoa fala assim, não, esse negócio de planilha, esse negócio de atendimento, esse negócio de venda, não consigo vender. Consegue vender. É só entender os processos, entender a metodologia. Todo mundo consegue vender. Porque, de uma forma ou de outra, a gente faz isso naturalmente, né? Se você já namorou alguém, você já tentou se vender, vamos dizer assim. Você já tentou encantar alguém em busca de algo. Então, todo mundo consegue. Não vou dizer que todo mundo, né? Tem gente que não dá certo namorando, mas é muito raro, né? Quando você tem um relacionamento de amizade com alguém, você também faz isso, você também passa uma imagem, você também cuida da imagem, né? Então você pode fazer isso com o seu negócio, pode ter uma relação entre você e seus clientes, que é uma relação assim, onde você tenta mostrar aquilo que você tem de melhor. Todo mundo consegue aprender isso, né? Porque você faz isso com você mesmo, né? A sua pessoa com as outras pessoas, a gente faz isso naturalmente, né, nas nossas relações de amizade e de amor, né? Então, não é uma coisa assim sobre-humana,
né? Muito pelo contrário, é uma coisa muito natural de qualquer ser humano. Então, eu queria deixar o convite aqui para a nossa próxima conversa, que é na quinta-feira da semana que vem, às 8 horas da noite também, online, ao vivo também eu vou fazer, e eu vou trabalhar bem essa ideia de uma transformação que você pode querer viver, de sair do seu hobby de fotografia e transformar isso em algo mais consistente na sua vida, ou talvez você já tenha a fotografia como um complemento de renda, talvez, e você quer ampliar isso, ou você está em outro trabalho, que era o meu caso, como eu contei aqui, que você está em outro trabalho, até vive disso, mas não está satisfeito, aquilo não te completa, aquilo não é o seu chamado, vamos dizer assim, para uma realização profissional, e você pode encontrar na fotografia, se caminhar da maneira certa, uma estação, uma chegada, como eu cheguei, de viver da fotografia, de ter um trabalho que tem maleabilidade, tem flexibilidade, tanto de horário quanto de áreas, né? A fotografia tem uma coisa muito legal, que é você passar a entender mais dos seus temas, né? Então, quando você começa a fotografar festas infantis, por exemplo, geralmente pessoas que já gostam de crianças vão para essa área, né? Quem não gosta de crianças não deve fotografar festa infantil, né? Vai ter problema. Mas quem gosta de pets, por exemplo, você vai fotografar pets. Você passa obrigatoriamente a se aprofundar no seu tema, no tema que você já gosta, né? Que coisa é melhor do que essa, você ter que estudar, ter que trabalhar, ter que conhecer mais daquilo que você já gosta, daquilo que você já tem inclinação, né? E eventualmente aconteceu comigo, por exemplo, com fotografia de gastronomia. Eu sempre gostei de comer, né? Já é um gosto com fotografia, com comida, né? Com o tema. Mas quando eu comecei a fotografar gastronomia, também descobri uma área, além dos eventos, que eu gostava muito. E ainda tinha a vantagem de ser um cliente que era diferente do meu cliente de casamento, que é cliente pessoa física, gastronomia é pessoa jurídica. Então, ampliou meu mercado, eu descobri uma área que é muito bonita, muito legal de fotografar, muito desafiadora, muito. Tem subvertentes dentro da fotografia de gastronomia, e é uma descoberta. Então, existem as transformações que te levam para a fotografia, existem as transformações que você precisa desenvolver para transformar a fotografia num negócio, e existem as transformações em você que a fotografia te traz. Então, às vezes, as pessoas me perguntam o que eu faço, eu falo que sou fotógrafo e falo que tenho o melhor emprego do mundo. Por quê? Porque eu tenho os meus horários, eu organizo a minha semana, eu tenho flexibilidade nos mercados que eu quero entrar, nos tipos de cliente que eu quero atender, porque são muitos tipos de cliente, e sou bem remunerado por isso, vivo disso. Eu acho que eu sou uma pessoa abençoada por isso. E eu acho que muita gente pode ser. Aliás, eu tenho visto durante esses 10 anos que eu trabalho, muita gente mudar de emprego depois que entra aqui, faz os cursos, faz uma mentoria, faz o tutor, fazia antigamente o tutor, agora a mentoria, e empreende num novo negócio, muda a sua vida, muda a sua rotina, o novo trabalho com arte, com estética, leva a pessoa para um patamar de alegria, de satisfação muito maior, e se o negócio é bem administrado, ele é 100% sustentável. Ele é muito sustentável. Você pode conciliar com o seu ritmo de vida de uma maneira muito agradável. Então, a gente vai falar bem detalhadamente semana que vem, quinta-feira, às 8 da noite, online, ao vivo, gratuitamente. Então, se você gostou dessa introdução do assunto, quinta-feira que vem eu me aprofundo mais em algumas coisas que eu tenho certeza que vão surgir durante a semana aí nos comentários. E se você gostou, por favor, divulga, avisa os amigos, avisa alguém que está querendo empreender na fotografia, que a gente vai falar sobre isso, sobre o mercado fotográfico, sobre possibilidades, sobre uma caminhada que você pode fazer, como eu fiz, e que o ponto de chegada é muito legal, muito satisfatório. Tá joia? Espero que todo mundo tenha uma ótima noite e que essa conversa tenha ajudado de alguma maneira. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Até lá.